Olá! Neste vídeo eu vou explicar como aprendi a falar português brasileiro. Meu nome é Corey, sou americano e falo 6 línguas. Falo inglês, espanhol, francês, português brasileiro, italiano e língua de sinais americana. O inglês é minha primeira língua, mas como eu gostava muito das línguas e meu tio se casou com uma mulher do México quando eu tinha 10 anos de idade, eu decidi que queria aprender a falar espanhol. De fato, já fiz um vídeo sobre este tema e vou deixar o link na descrição. Eu já era totalmente fluente em espanhol quando aprendi a falar português brasileiro. O que acontece é que quando eu tinha 25 anos de idade, mudei de cidade e fui morar em Seattle, Washington, a maior cidade do meu estado. Mas eu nasci e cresci numa cidade menor que se chama Chehalis. Eu estava morando em Seattle e trabalhava de intérprete médico quando comecei a conhecer vários brasileiros e fiquei muito curioso pela língua, pois antes disso eu não sabia que o português e o espanhol são tão parecidos. No começo foi muito frustrante, pois cada amigo tinha um sotaque diferente, mas eu fiquei totalmente empolgado com a língua. E como eu falava inglês e espanhol, eu já sabia muito vocabulário em português, pois a maioria das palavras são parecidas em espanhol. Eu comprei este livro com licença que ensina o português do Brasil para hispanofalantes e ensina vocabulário, cognatos, cognatos falsos ou falsos cognatos e muitas outras coisas. E não fazia muito tempo que eu conhecia os meus amigos brasileiros quando eles me convidaram a morar com eles. E descobri que os brasileiros, em geral, são muito hospitaleiros. Em casa comíamos comida brasileira todos os dias e eu experimentava diferentes pratos em casa de outros amigos e nas festas. Arroz com milho, feijão tropeiro, feijoada, salpicão. De fato eu faço salpicão e todo mundo adora. Pão de queijo, salgados, coxinhas, churrasco brasileiro. E por meio dos meus amigos, aprendi muito sobre o português brasileiro, a comida e a cultura do Brasil. Mas eu mudei de cidade novamente e parei de falar português brasileiro durante 15 anos. Eu queria poder praticar o meu português, mas eu não tinha com quem falar. Além disso, eu era intérprete jurídico, inglês e espanhol, durante 17 anos e eu estava totalmente focado nisso. Mas, há 3 anos, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e estavam falando sobre um site onde uma pessoa pode fazer uma troca linguística com pessoas de outros países que falam a língua que você está aprendendo. E dessa maneira, as duas pessoas falam a língua materna e a língua estrangeira. E eu achava a coisa mais incrível. Tem professores falantes nativos de muitos países e muitos deles têm preços bem baratos. Eu comecei a fazer trocas linguísticas e aulas com professores em várias línguas e comecei a ensinar no site. Já tinha ensinado inglês, espanhol, aulas de interpretação, a música e a ginástica artística. Então, ensinar sempre era a minha paixão. O incrível foi que quase todos os meus alunos de inglês eram brasileiros e de muitas partes distintas do Brasil. Eu adoro falar com eles sobre o Brasil, o português, a comida e a cultura. E resolvi estudar e analisar profundamente o português brasileiro. O meu objetivo era identificar as diferentes pronúncias do português brasileiro e comecei a fazer tabelas dos fonemas em português com um amigo brasileiro e a treinar a pronúncia
com vários amigos e com outros falantes nativos. Sou uma pessoa muito exigente e me foquei nas sutilezas da língua. Por exemplo, o Z às vezes tem som de S. Por exemplo, eu fiz. Na frase eu fiz isso, o Z tem som de Z. O S entre duas vogais tem som de Z. Por exemplo, os amigos. E antes de uma consoante sonora, por exemplo, os brasileiros. Eu já fiz um vídeo sobre algumas pronúncias em português brasileiro que podem dificultar a compreensão para uma pessoa que fala espanhol e não tem familiaridade com os diferentes sotaques do Brasil. E tive que aprender quais palavras têm vogais abertas e fechadas. Por exemplo, a palavra objeto tem uma vogal aberta, mas a palavra objetivo tem uma vogal fechada. Então eu sempre confirmo a pronúncia das palavras em vários sites e com amigos. Tive que treinar os sons nasais, os diferentes R's e as diferentes pronúncias para a letra X, que tem 4 pronúncias diferentes. Tem regras para a pronúncia desta letra, dependendo da posição na palavra e outros fatores. Mas entre duas vogais, a pronúncia é imprevisível. E tive que aprender as variantes também. Faz, faz, nós, des, descobrir, descobrir, distinguir, distinguir, líquido, líquido. Analisava tudo e lia em voz alta as frases com meus amigos brasileiros e professores para corrigir os meus defeitos. Foi algo totalmente deliberado da minha parte e eu sabia que era necessário para assimilar a pronúncia que eu queria pegar. Resolvi pegar o sotaque mais afastado do sotaque espanhol, para não misturar as duas línguas. Falo com R aspirado ao dizer palavras como rápido, porta e falar. E digo ti e di ao invés de ti, di. E aprendi as exceções. Por exemplo, não se fala beterraba ou matemática, senão beterraba e matemática. E não se fala decorar ou demorar, senão decorar e demorar. O R tem muitas pronúncias diferentes. Por exemplo, eu vou pronunciar a seguinte frase de várias maneiras distintas. Com R aspirado com pausa. Preciso praticar a língua. Com R retroflexo com pausa. Preciso praticar a língua. Com R batido com pausa. Preciso praticar a língua. Com R batido e conectado. Preciso praticar a língua. E com R omitido. Preciso praticar a língua. Sempre faço frases com várias pronúncias difíceis para mim e gravo a minha voz o tempo todo para treinar a pronúncia e analiso tudo o que eu gravo. Tenho muitos glossários pessoais e faço listas de vocabulário, pronúncias, diferenças entre o português e o espanhol, estruturas gramaticais, falsos cognatos, frases, expressões e gírias. Escuto exemplos linguísticos para treinar o meu ouvido e tento imitar a fala deles. Este processo que eu passei me ajudou a conhecer os diferentes sotaques do Brasil. Sou cantor e compositor e já tinha lançado 6 discos em inglês e um disco em espanhol. Mas o ano passado eu lancei um disco em português com minha amiga brasileira, Dicla. Quando não consigo ver, teu espírito envolve o meu ser. Sim.
Foi uma experiência incrível. As coisas que não entendo, então tu mostrarás a direção. No disco, colocamos minhas músicas originais, que ela traduziu, algumas músicas originais dela e umas músicas que outra amiga escreveu. E para cantar bem com a Dikla, eu tive que imitar exatamente a pronúncia dela. Se ela cantava dizer, eu cantava dizer. Se ela cantava dizer, eu cantava dizer. E foi a mesma coisa com diferentes pronúncias. Por exemplo, luz, luz, atingir, atingir, adoramos, adoramos. E como linguista, tudo isto era muito interessante para mim e aprendi muito nesse projeto. Estou ciente de que preciso aprimorar muitas coisas para falar como gostaria de falar. Mas já consegui falar com fluência e algum dia, se Deus quiser, eu vou conhecer o Brasil.